Senhoras e senhores, e familiarmente amigos e amigas da comunicação social, bem-vindos. Creio que todos compreendem que hoje estamos a iniciar a peregrinação mais difícil deste santuário e, porventura, a mais interpeladora. Mas o vazio que os olhos alcançam, podemos dizer que talvez nunca esteve tão preenchido. O Santuário de Fátima, hoje e amanhã, é do tamanho do mundo. Quando anunciei a suspensão da peregrinação nos termos habituais, sem a presença física dos peregrinos, acrescentei que estaríamos aqui espiritualmente todos unidos, como Igreja, com Maria, e, segundo os ecos que me têm chegado, muita gente que estará unida espiritualmente às celebrações aqui. Portanto, é mais difícil de peregrinação e mais interpeladora pelo contexto natural em que é realizada, que é o contexto de um fenómeno global que chamamos a pandemia do novo coronavírus, que, enfim, estabelece alguma semelhança com uma outra epidemia, a pandemia de há 100 anos, que deixou também características devastadoras e desastrosas, tal como hoje. Mortes, doentes, desamparados, abandonados, enfim, gente possuída pelo medo, pela angústia, pela incerteza e pela segurança face ao futuro. Vivemos dias difíceis e não serão menos difíceis, porventura, os dias que nos esperam. Porque esta pandemia não é só um fenómeno biológico, é algo que tem repercussões e consequências graves em todos os âmbitos da vida pessoal, da vida familiar, do âmbito educativo, do âmbito laboral, económico ou financeiro, que pôs todo o mundo em estado de choque. E nestes momentos absolutamente excepcionais, nós os cristãos percebemos uma coisa que está no centro do anúncio do Evangelho, e que é o seguinte: a salvação chega-nos pelo outro, pelo seu comportamento, pelo seu respeito, pela sua responsabilidade. Por isso temos de ultrapassar aquela atitude espontânea do medo diante, enfim, das ameaças que estão à nossa frente e assumir exigências que se põem diante dos nossos olhos. É que todos somos interdependentes e, por conseguinte, esta interdependência tem de se traduzir na responsabilidade e na solidariedade. Interdependentes porque o meu comportamento afeta o do outro, como o do outro me afeta a mim. Se eu não tiver as precauções devidas, posso infectar o outro pode me infectar a mim, e quem diz nisto, diz em tudo o que tudo o que posso fazer de bem ou de mal tem repercussões sociais nos outros. E por isso, portanto, responsabilidade e solidariedade são palavras de ordem. Todos somos responsáveis, se todos respeitarmos a vida em todas as suas dimensões, da saúde, da economia, do trabalho, etc. As consequências sociais e económicas afetam a todos e, por isso, exigem um novo impulso de responsabilidade e de solidariedade, de modo a pôr no centro de todas estas mudanças e transformações a dignidade da pessoa humana e de todas as pessoas humanas. Para que, como diz o próprio Papa Francisco, naquele escrito que entregou à vida nova,
para que ninguém fique para trás. A expressão é do Papa Francisco, embora alguns políticos abusem, mas foi ele que a pronunciou. Que ninguém fique para trás, que ninguém fique excluído, que ninguém seja vítima da exclusão social. Desejaria também, neste contexto, dar uma palavra da minha proximidade e solidariedade, quer em nome pessoal, como bispo da Diocese, quer em nome do próprio santuário, uma palavra de expressão da proximidade e da solidariedade com as vítimas diretas e indiretas desta pandemia. Unimos-nos à sua dor, queremos que todos sintam que não estão sós, queremos recordar que a mensagem de Fátima, a expressão, a comunicação de confiança que Nossa Senhora trouxe aos pastorinhos para um mundo que então vivia também em condições dramáticas, que eram as da guerra, na altura. Eu nunca vos deixarei sós, o meu imaculado coração será o vosso refúgio e o caminho que vos conduzirá até Deus. Por conseguinte, será também um conforto de ordem espiritual, porque a pandemia exige uma terapia não só física, não só da medicina normal, mas também a medicina espiritual, que é a terapia da confiança, a terapia da esperança e da solidariedade e da compaixão na dor. Uma palavra também sobre o papel da Igreja nesta pandemia, pois, como sabem, a Igreja viveu este tempo com uma responsabilidade e uma grande preocupação com a saúde pública, procurando evitar o contágio do vírus. E, nesse sentido, tomou todas as precauções, mesmo chegando até à suspensão das celebrações comunitárias. Agora, mesmo depois desta fase de desconfinamento, não quer dizer que, enfim, a pandemia já está vencida e, por isso, continua com as precauções em colaboração com as autoridades governamentais e da saúde, as precauções que julgamos necessárias para evitar este contágio da infecção. Além disso, queria também dizer uma palavra, pois, aos comunicadores, que a grande maioria dos peregrinos que desejariam estar aqui não o podem. Os senhores são ou fazem parte dos peregrinos presentes aqui em Fátima. É um privilégio, hein? É um privilégio, mas também ao mesmo tempo uma responsabilidade para fazer chegar toda esta mensagem desta peregrinação a quem não pode estar cá e a quem a recebe através de vós. Saindo agora deste contexto, alarguemos um bocadinho também o nosso horizonte, embora com ligação a isto. A Europa. A Europa acaba de celebrar duas datas muito significativas. No dia 8 foi a comemoração do final da Segunda Grande Guerra na Europa, porque depois tinha continuado ainda na Ásia, e no dia 9 foi os 70 anos da Declaração de Schuman, que deu origem depois à fundação da Comunidade Europeia, e que é uma interpelação para a Europa continuar unida e solidária para fazer face também às consequências, às graves consequências desta epidemia. Queria acenar também ao centenário do nascimento do São João Paulo II, que foi um Papa de Fátima, o Papa de Fátima, que lhe deu notoriedade com as suas 3 peregrinações aqui a Fátima, e o Papa da Europa,
porque foi um lutador pela união, pela queda dos muros que dividiam a Europa, pela sua união na diversidade, convidando a Europa a respirar com os dois pulmões, do Ocidente e do Oriente, mas convergentes para uma cooperação, um trabalho, uma cooperação comum. Lembro que dia 14 é a jornada de oração pela humanidade, uma jornada de oração e jejum e obras de caridade para implorar de Deus a ajuda para esta humanidade superar a pandemia causada pelo coronavírus. Esta jornada parte da iniciativa do Alto Comissariado, o Comitê para a Fraternidade Humana, e do apelo lançado pelo Papa Francisco no domingo de 3 de maio passado, e apoiado pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Religioso. Portanto, não prevê alguma manifestação pública comum, como é compreensível, para prevenir os riscos de contágio, mas deve ser vivida por cada um na sua própria interioridade, pondo-se diante de Deus, da sua própria consciência. Todo mundo está sofrendo e deve reencontrar-se unido a enfrentar a pandemia, e por isso quer o Alto Comitê para a Fraternidade Humana, quer o apelo do Papa Francisco, é que se unam os homens e mulheres de todas as convicções religiosas, homens e mulheres mesmo não crentes, mas de boa vontade, para unir o mundo nesta luta contra a pandemia. Lembro ainda, e por fim, o dia de hoje é uma jornada digna de uma atenção particular. É a Jornada Internacional dos Enfermeiros. Queria exprimir aqui a minha homenagem e gratidão pelo seu testemunho de coragem, de sacrifício, que com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, assistiram e assistem as pessoas afetadas pelo vírus, mesmo pondo em risco a sua própria saúde e a sua própria vida. Alguns morreram e deram exemplo de heroicidade, dando a sua própria vida, de tal maneira que mereceram do Papa a qualificação de heróis e de santos, independentemente das suas convicções religiosas. Santos ao pé da porta, santos da porta ao lado. Por isso, para eles vai uma palavra de homenagem e de gratidão da minha parte e da parte do Santuário. E agora estou então à disposição das vossas questões. Eu vou voltar à questão que o senhor referiu logo no início, que é, olhamos para este recinto e vemos esta desolação. Como é que o senhor pessoalmente está a viver este momento como pastor? Porque nós percebemos que o pastor é para os fiéis. Portanto, como é que o senhor está a viver esta circunstância, e também que palavra é que tem a dizer aos fiéis que gostariam de aqui estar, e muitos com as promessas falhadas, vamos dizer assim, tanta gente, todo o mundo que tinha planeado a sua vida, quem sabe investido tantas economias para vir cá, ou os que costumam vir, que palavra é que o senhor também tem a dizer para essas pessoas, face a essa desolação que eles poderão também estar a viver? Bem, é uma pergunta importante que me dá ocasião de exprimir também a minha solidariedade com todos aqueles grupos que já tinham planeado a sua peregrinação, que já tinham feito a sua inscrição e que tiveram de a cancelar. E que eu terei particularmente presente nestas celebrações. Nós temos de enfrentar a vida como ela se apresenta, e não como muitas vezes a desejamos e planeamos. E, por conseguinte, esta decisão de celebrar esta peregrinação sem a presença dos peregrinos
foi tomada com sentido grande de responsabilidade humana e cristã, evangélica, diria mesmo, de salvaguardar o bem público da saúde e da vida humana. Não posso negar que, quer a mim, quer a todos aqueles que aqui desejariam estar, provoca um sentimento de tristeza e de dor. Mas também não podemos ficar fechados nisso. Não é? Nós sabemos pela fé, como diz São Paulo, que para os que amam a Deus, tudo pode concorrer para o bem. E por conseguinte há aspectos positivos, quer dizer, a luz da fé convida-nos a descobrir também os aspectos positivos destas situações que trazem sofrimento e dor, quer à humanidade, quer aos próprios crentes. E porventura convidam-nos a fazer uma experiência da peregrinação em estado puro. Aquilo que eu costumo chamar a peregrinação interior, que o santuário divulgou como peregrinação com o coração, para ir ao mais essencial de qualquer peregrinação, que é fazer um caminho interior no íntimo da nossa vida, da nossa existência, na companhia, enfim, da Nossa Senhora, percorrendo com ela também o caminho da fé ao encontro de Deus Santo e Misericordioso. Portanto, um caminho de purificação e um caminho de amadurecimento na fé e no amor ao próximo. Portanto, é esta a mensagem que eu irei transmitir e também de assumir as responsabilidades que se põem, que esta situação põe aos cristãos e das quais já pude falar sobre nas palavras de introdução. Portanto, de responsabilidade, de fraternidade, de solidariedade. Sr. António, muito se tem falado sobre a possibilidade de o santuário organizar esta peregrinação de forma diferente. Aliás, a Ministra da Saúde deu a entender e abriu a porta, e o decreto do Governo em relação a esta celebração, especificamente para esta celebração, abriria a porta para outro tipo de celebração, se calhar mais participada. Gostávamos de saber, uma vez que muita gente faz essa pergunta, por que motivo é que o santuário entendeu optar por esta solução prudentemente mais minimalista, em vez de uma solução que permitisse uma participação mais ampla. Recordo que as primeiras reações do santuário, depois das palavras da Ministra, foi de perplexidade. Bom, eu deixei isto muito bem claro nos diferentes comunicados que tive ocasião e fui obrigado, de certo modo, a fazer. Logo no primeiro comunicado, quando anunciei que a peregrinação não se realizaria nos moldes habituais, por conseguinte, sem a presença física, e disse que era exatamente para salvaguardar a saúde pública e a vida humana, e que isso era também uma expressão do mandato evangélico do amor ao próximo. Não é só uma questão meramente humana. Depois, não podemos comparar aquilo que é incomparável. Uma coisa são as manifestações, enfim, de caráter sindical ou político. Outras coisas são as responsabilidades da Igreja também. Como sabem, a Igreja tem uma experiência milenar na qual se inspira, porque a tradição também ensina, também é mestra para enfrentar os problemas. E a gente reflete fora de outros esquemas e com a responsabilidade própria de corresponder ao melhor que a situação nos parece exigir. E, dadas as informações que tínhamos, que eram das autoridades da saúde, o risco de contágio era,
e porventura continuará a ser, não sei, muito elevado, mas era sobretudo numa manifestação destas, onde era imprevisível poder saber que multidão vinha e como gerir isso. Nós não temos convidados selecionados, como acontece em certas manifestações, que se selecionam individualmente cada um e sabem que contam só com aquele número. Para nós isso era impossível. E porque é que teríamos de guardar o distanciamento físico, não poderia caber muita gente em relação à multidão que poderia aqui chegar, porque é que entravam uns, porque é que não entravam outros. Seria, porventura, um caos. E depois, se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade cairia toda sobre a Igreja e sobre os católicos. Não? Ninguém se lembraria das outras manifestações. Seria esta. Eu não queria ficar na história como bispo, não queria ficar na história como responsável por um agravamento da pandemia ao nível nacional. Nem eu, nem queria que ficasse santuário. Foi essa a razão, simples. E que penso que toda a gente compreendeu. Posso dizer que recebi dezenas de mails após as declarações da ministra, para dizer, por se os outros fizeram, nós também devemos fazer, como quem pretende contrapor manifestações de força umas às outras. A Igreja não vai por aí. A fé não constitui, não se mede pelas multidões. Alguns mails agressivos e até ofensivos até da pessoa do próprio Papa, que me chocou muito, devo dizer, confesso. Estou a dizê-lo aqui publicamente e conscientemente, para que isto chegue também ao grande público e desmascarar algumas atitudes também. Mas depois disso, depois de tomada a decisão, também recebi muitos mails a felicitar e pela decisão que a Igreja tomou como sendo a decisão mais sensata, de vários quadrantes. Sr. António, uma pergunta sobre o desconfinamento, seja aqui no Santuário de Fátima, seja também nas várias dioceses, em Leiria Fátima, mas na Igreja Católica em Portugal, a partir das orientações que já são conhecidas. Para quando o regresso das grandes multidões a este santuário e também para quando o acesso a todos os católicos às celebrações comunitárias, tendo em conta que, se calhar, muitas igrejas isso não vai ser possível, há muitas regiões onde isso não vai ser possível. Como é que prevê essa acessibilidade democrática? Sim, portanto, isto vai ser faseado, não é? O desconfinamento já é faseado. Depende ainda também agora da avaliação que as autoridades governamentais e o grupo técnico-científico de saúde que acompanha, depende da avaliação que fazem e que podem ir abrindo ainda mais, por exemplo. Depende também da atitude das pessoas em libertarem-se do medo, porque não vamos ter ilusão de que ao abrir as igrejas elas estão a encher e que vamos ter problemas de quem é que vai poder entrar ou não, porque vai haver número limitado, naturalmente, como está. Eu acabei de ler agora a abertura das igrejas na Alemanha, como é que se chama, na Espanha, e era noutro país, que foi, e na Madeira, que é neste fim de semana, e as presenças foram muito aquém do esperado. Numa da catedral, por exemplo, de Espanha, que agora não recordo o nome, estavam 30 pessoas quando poderiam estar 200. Numa outra estavam 6 pessoas. Portanto, isto vai ser faseado. Mas eu penso que depois
chegará outra vez a uma situação normal, em que as pessoas poderão celebrar comunitariamente a Eucaristia. Eu compreendo os grupos que desejam ardentemente celebrar a Eucaristia. Compreendo tudo isso. Mas temos de o fazer com alguma paciência também. Também é uma virtude cristã. A paciência. Mas agora, fazer previsões, eu não saberei fazê-las já. Quando será, não sei. Mas eu, por exemplo, espero bem que em agosto já possamos ter aqui presentes bastantes peregrinos dos imigrantes e, sobretudo, na peregrinação de outubro. É uma esperança. Sr. D. António, do espiritual mais para o material, é possível fazer já uma avaliação do impacto económico negativo que o santuário sofreu, do tempo necessário para recuperar? Se com este impacto negativo haverá consequências, nomeadamente para os próprios funcionários, haverá postos de trabalho em risco, instituições que dependem até de receitas aqui angariadas, instituições de solidariedade, se vão ressentir, e já agora a própria igreja, o santuário, é senhoria de alguns espaços comerciais que atravessam dificuldades. Tem previsto alguma ajuda para esses casos? Ora bem, toda a gente sabe que o santuário vive das ofertas, não? E que, por conseguinte, se vai ressentir, naturalmente, assim como as paróquias e as dioceses também. Já tenho uma ou outra paróquia que se está a ressentir disso. Então, esta é a primeira constatação. Depois, o santuário tem uma sustentabilidade económica, naturalmente, para poder fazer face a pagar o vencimento próprio dos seus funcionários, que são à volta de 350, e isso, para nós, é uma questão de honra, e, por conseguinte, não despedir funcionários, nem recorremos à layoff também, até à data, tudo muito bem pensado, portanto, nesse aspecto. Depois, em relação também, dizer assim, calcular quanto ganho, quanto se perde, isso não sei. Pode ser que o ícone do santuário o saiba, mas eu não sei. Portanto, não me vou meter num aspecto para o qual não tenho dados concretos sobre isso. Quanto à preocupação social do santuário, ela permanece. Tem ajudado instituições, tem ajudado famílias e continua a ajudar. Tem ajudado até, enfim, a Igreja em Portugal. Isso agora vai ser feito na medida do possível, mas não deixa de ser feito. Quanto a outros aspectos que falou aí, enfim, de espaços, isso. Pronto, na medida em que apareceram os problemas, o santuário examiná-los já também. Sr. D. António, esta semana o santuário de Fátima... Quem fala? Não Estou por aqui. Hã? É daí? Está aqui. Eu estava a olhar para lá, é o João Francisco, desculpa, parecia-me que vinha dali. É por causa... Enfim. Diz. Esta semana o santuário fez uma coisa absolutamente inédita, que é, num 12 e 13 de maio, fechar os acessos ao recinto. O que eu lhe pergunto é, nós temos visto nos últimos dias, porventura, entre alguns grupos minoritários e eventualmente ligados mais a uma ala mais conservadora, alguns apelos a que houvesse peregrinações, a que fosse furado, de certa forma, as barreiras policiais que têm sido feitas por todo o país. Ontem, até numa entrevista que fiz ao Padre Joaquim Ganhão, ele admitia que era preciso estar atento a alguns entusiasmos do momento, que era a expressão que ele usava. A minha pergunta é se o santuário tem monitorizado de alguma forma esse tipo de apelos e movimentações e se até agora já registaram alguma tentativa de incumprimento enfim, deste tipo de restrição aos acessos. Espalhou-se por aí a notícia
de que Fátima estaria praticamente sitiada. Houve até um apelo da Proteção Civil de Santarém para fazer um cerco sanitário em Fátima, e que o governo, com sensatez, não admitiu. Houve a notícia de que estariam 3.500 elementos da Guarda Nacional Republicana e, porventura, da polícia, a impedir, a dissuadir e impedir. Isso não corresponde à verdade. Eu tive de consultar o Ministério da Administração Interna para saber se era verdade ou não, porque hoje circulam as fake news com toda a facilidade e depois, desculpem, alguns dos jornalistas não procuram verificar se é verdade ou não. E eu recebi telefonemas, e-mails a protestar, estão-nos a tratar como se nós fôssemos uns ladrões, como se nós fôssemos uns assassinos, uns salteadores. Eu não podia ficar, disse assim, bom, deixa-me ver se isso é verdade. E recebi, disse assim, isso não é verdade. E já veio uma declaração, hoje já recebi, de um jornal onde vem a GNR a desmentir isso. Ninguém tem sido impedido, portanto, o impedimento, quer dizer, o fechamento do santuário é só na tarde de hoje e na manhã de amanhã. A partir daí, os peregrinos podem entrar antes e depois. Não tem havido... Eu mesmo já vim aqui, eu estive no confinamento. Respeitei rigorosamente o confinamento. Apeteceu-me sair de casa. A primeira visita, sei que onde é que eu vou. A primeira visita vou fazer à Nossa Senhora. Vem aqui. Não encontrei aqui autoridades da Guarda Nacional Republicana, da Polícia, nem nada. Entrei com a maior das facilidades e isso tudo. Portanto, é preciso desfazer esse aspecto. Quanto a grupos que tenham pressionado para entrar, isso não me consta, até a data não me consta. Ouço dizer que há pequenitos grupos de fiéis, de pessoas, enfim, que estão habituados e querem vir, e certamente até vêm, e depois, se calhar, até são capazes de fazer a sua devoção depois das celebrações, quando abrir o santuário. Estão no seu direito, temos de respeitar. Se houver algum um caso ou outro, não podemos admirar-nos. Faz parte da natureza humana também haver casos deste género, mas eu espero que não hajam. Tenho visto em tudo isto aqui a mão de Nossa Senhora. Houve um político, enfim, que me telefonou, e, enfim, por causa de me dar os parabéns e tudo isto, e disse-me assim, aqui a mão divina. E eu contei-lhe uma anedota, e vou contar a anedota aqui também, disse assim, a anedota é muito breve. São Pedro estava lá a controlar as entradas no céu. A certa altura deu conta que havia lá umas entradas por umas portas travessas e que não estava bem certo, e foi ter com o senhor e disse, senhora, isto não pode ser, então como é isto? Estás a ver, para aqui, vem para aqui gente e tal. E o senhor que lhe respondeu assim, Pedro, deixa lá, são coisas da minha mãe. A mão da Nossa Senhora. Para vocês se rirem um pouco. Não sei se há mais... Está tudo? Então, muito obrigado a todos.